Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas que assistem meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouquinho sobre sociologia, da aulinha de identidade e alteridade. Focaremos mais no ponto da antropologia. Qual é o conceito central do estudo da antropologia? O conceito de cultura. Por quê? Antropologia, lembrando etimologicamente falando, significa o estudo do homem, ou o estudo do ser humano. Então, o conceito de cultura é o conceito central para o estudo da antropologia. No dicionário, o que significa cultura? Cultura significa conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. E qual o antropólogo mais famoso que nós vamos estudar nessa aula? Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss foi um antropólogo francês do século XVIII e XIX e ele define a cultura, o conceito de cultura, como um sistema simbólico, ou seja, simbolismo, que transfere tudo para símbolos e inclui a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião e exprime certos aspectos da realidade física e social e a relação entre estes. E por que a relação entre estes é tão importante? Uma vez que a realidade física e social estão intimamente vinculadas, nós entramos no terceiro ponto da aula, que é o que, tal como Lévi-Strauss escreve, a cultura como oposição à natureza. Ou seja, a realidade física e social de uma comunidade humana é diferente de uma realidade física e social de uma comunidade natural. Cultura tem a ver com organização, enquanto a natureza tem a sua organização baseada em um caos. Mas como assim baseada em um caos? A cultura é, segundo fonte histórica, um acúmulo de experiências individuais e coletivas. Então, cada indivíduo inserido em uma sociedade é moldado de acordo com a cultura vigente. O que podemos concluir sobre isso então? Podemos pensar da seguinte maneira: o que a natureza faz ou a organização da natureza é dada de modo, em outras palavras, sem ter muitas outras palavras para completar aqui, de modo natural. Não existe uma mudança intencional do espaço natural. A natureza simplesmente acontece. Entretanto, uma cultura ela é influenciada pelos seres humanos que habitam aquele determinado espaço. Se um ser humano gostaria de moldar o rio para que facilitasse a sua colheita, ele vai fazer um desvio no rio. Ou seja, a natureza não faria isso. A natureza segue um curso natural, enquanto a cultura segue um curso intencional. A cultura é uma construção. A cultura ela é formada pela realidade física e social daqueles que dividem o mesmo espaço. Sendo assim, para concluir, nós podemos dizer que a cultura não é algo natural. A cultura foi construída, ela foi criada por uma comunidade. Um indivíduo sozinho tem comportamentos individuais. Indivíduos juntos têm comportamentos coletivos. Esses comportamentos compartilhados vão construir paulatinamente uma cultura. Poderíamos dizer então que existem culturas melhores do que a outra? Fica aí o questionamento. Como nós poderemos responder isso? Bom, entre o século XVIII e o século XIX, surgiu na Europa as ciências sociais, como nós já vimos em outras aulas. Um conceito muito importante estudado pelos cientistas sociais é o conceito de etnocentrismo. Como assim? O etnocentrismo surgiu a partir das pesquisas de análise de outras culturas a partir da cultura europeia.
E esse etnocentrismo tinha uma forte tendência em hierarquizar as culturas, ou seja, criar uma escala para essas culturas. Qual era a cultura melhor, qual era a cultura pior. E com isso eles desconsideravam completamente a diversidade e utilizavam 100% de um preconceito, de um rebaixamento daquilo que era diferente. O ápice da cultura, ou seja, a melhor das culturas, era a cultura europeia. Por isso que teve um forte eurocentrismo no começo das ciências sociais. Toda a cultura era julgada de acordo com a cultura vigente principal delas, que era a cultura europeia. Mas por que existia essa hierarquização das culturas? Como eles consideravam uma cultura melhor ou uma cultura pior do que a outra? Simples, pelo conceito central da aula, o conceito de identidade e o conceito de alteridade. Pois bem, idem vem do latim, significa igual, enquanto alter também provém do latim, que significa outro. É fácil você se identificar com aquilo que é parecido com você. Você consegue tomar como base aquilo que é parecido. E mais fácil ainda é julgar aquilo que é diferente. Você consegue identificar muito mais características diferentes no outro do que naquele que é próximo a você. Aquele do qual você se identifica, você não consegue analisá-lo, enquanto aquele que é diferente, você consegue analisá-lo. Então, por isso que existia esse certo preconceito. Voltando ao conceito do etnocentrismo, a desconsideração da diversidade. Então, como o europeu era o evoluído, aquele que era indígena, por exemplo, era uma cultura mais fraca, uma cultura mais pobre, se comparado tecnologicamente, por exemplo. Então, com isso, existia essa hierarquia. Atualmente, nós podemos dizer sobre um conceito de globalização ou de aldeias globais, que formam culturas novas, culturas online, culturas na internet, culturas que são compartilhadas por outros meios não mais locais. E essas culturas globais, elas têm uma tendência à uniformização. Esta tendência à uniformização não significa que o planeta vai se transformar em uma única cultura. Significa que está criando uma comunidade nova a partir de localidades distintas. É o famoso cultura de massas, ou a padronização cultural. Algo que não faria tanto sucesso na nossa cidade poderia fazer sucesso numa cidade vizinha. Então você não vende mais sua cultura para o local, você vende para aquele que quer comprar, que seja distante. Então esta aldeia global, ela se transforma numa nova comunidade cultural. Então uma nova cultura nasce de meios não locais, tal como era feito, uma vez que, voltando no slide anterior, nós temos que a formação da cultura é a interação de uma ou mais pessoas num determinado espaço físico e social. Entretanto, agora, com a globalização, nós temos esse espaço social se transformando a internet. E a internet busca relações com outras partes do mundo que não necessariamente a local. E isso reafirmaria também o reforço de certos grupos identitários. Por exemplo, o feminismo. Ele não é uma causa local, ele é uma causa global. A comunidade LGBT, a comunidade de negros. Os negros não sofrem preconceitos aqui, ou ali, ou lá. Eles sofrem preconceitos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a luta dos negros contra o racismo não é local, ela é global. E essa reafirmação a partir da globalização, fortalece muito mais o movimento. E por isso, nós não podemos esquecer do conceito de maioria e minoria. Nós não estamos falando necessariamente de uma ordem numérica, mas sim social. Por exemplo, as mulheres no Brasil, numericamente, são maiores. Entretanto, socialmente falando, politicamente falando, são menores articuladas. Elas não ocupam tantos cargos
públicos quanto os homens. Existem muitos mais homens na política do que mulheres. Então, numericamente, maior o número de mulheres no Brasil. Politicamente, menor. Tem menor expressão. Do mesmo jeito, médicos e advogados, que têm um número reduzido de profissionais, são categorias de prestígios. Pessoas escutam o que eles têm a dizer, eles conseguem se mobilizar muito facilmente. Quanto, na contraparte, nós temos o exemplo dos professores, que têm uma demanda muito grande de profissionais, porém, pouca mobilização social. Ok? Ficamos assim por hoje. Qualquer dúvida, só deixar o contato. Abraço!